Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, tá? Hoje a gente vai começar a ver cinética química. Então, o que acontece? A cinética química, ela vai estudar a velocidade, a rapidez das reações químicas. Existem reações que acontecem de forma muito lenta e existem reações que acontecem de forma muito rápida. Por exemplo, a formação da ferrugem, né, que é a oxidação do ferro, ela acontece de forma muito lenta, pode demorar até anos para o ferro ficar completamente oxidado. Uma vela, dependendo do tamanho da vela, pode levar horas para poder queimar por completo. E uma explosão são reações extremamente rápidas, extremamente velozes, né? Então a explosão da dinamite aqui, ó, o GIF está de trás para frente, mas dá para a gente ver que realmente acontece numa velocidade muito mais alta do que no processo de oxidação do ferro. Então a cinética química ela vai estudar isso, as diferentes velocidades das reações. E não somente isso, ela também vai estudar formas de eu acelerar uma reação ou de eu retardar uma reação conforme me interessar. Por exemplo, os alimentos. Os alimentos, a gente guarda os alimentos na geladeira para retardar o processo de decomposição deles, né? Eles demoram mais para estragar quando você coloca na geladeira. Então, se você tem lá 2 sanduíches, por exemplo, de atum, um você põe na geladeira, outro você deixa em cima da mesa. O que está em cima da mesa, ele vai estragar muito mais rápido. O processo de decomposição dele é muito mais rápido do que aquele que está na geladeira. Tá? Não quer dizer que o que está na geladeira não vai estragar, ele vai, mas você desacelera a rapidez da reação quando você abaixa a temperatura. Agora, às vezes, a gente pode ter o interesse de acelerar a reação. É o caso, por exemplo, quando a gente cozinha grãos numa panela de pressão. O feijão, a gente usa a panela de pressão para acelerar o cozimento. Por quê? Aqui dentro, a pressão ela é muito maior. Conforme a gente aumenta a pressão, a reação química, a velocidade da reação, ela aumenta. Hoje, por exemplo, estou falando aqui da geladeira, né? Em setembro, a minha madrasta fez uma lasanha de presente para a mãe dela. E aí ela me deu um pedaço, só que eu já tinha jantado. Eu peguei aquele pedaço de lasanha em setembro, juro por Deus, e coloquei no congelador. Hoje, em novembro, né? Setembro, mês passado, eu comi a tal da lasanha. Então, ficou um mês aquela lasanha congelada. Então, ela iria estragar? Provavelmente ela vai estragar, né? Uma hora ela vai estragar na geladeira, no congelador. Mas eu consegui manter ela apta para você comer por quase um mês. Então aqui tem um conceito bonitinho, ó. O estudo da cinética ele é importante principalmente para a indústria química, porque você consegue acelerar a reação. Quando você acelera a reação, você reduz o tempo com a produção e aí você torna o processo químico mais econômico e mais o produto final, né, ele é mais competitivo no mercado. Então essa parte de cinética, ela é muito importante, tá? Depois a gente vai ver quais são os fatores que eu posso usar para acelerar ou para retardar uma reação. Aqui no caso já falei de 2 fatores, né, temperatura e pressão, mas mais à frente a gente vai ver esses e outros conceitos, tá? E aí, quando a gente fala de rapidez da reação, a gente está falando de velocidade da reação, né? Tem reações que são lentas, a rapidez é baixa, e tem reações que são muito rápidas, né? Aí a rapidez é alta, ficou redundante. O que acontece? Toda reação química, antes da seta, tem os reagentes, e depois da seta tem o produto. A gente já viu isso. No caso aqui, eu tenho gás nitrogênio, gás hidrogênio, formando a amônia. E eu consigo colocar isso num gráfico. O gráfico de quantidade por tempo de reação. Repara que a curva dos reagentes, nitrogênio e hidrogênio, é uma curva decrescente. Ó. A quantidade, conforme vai passando o tempo, ela vai diminuindo. Por quê? Porque os reagentes são consumidos. Imagina que você abriu um pacote de biscoito agora para assistir a aula. A quantidade do biscoito vai diminuindo porque você vai consumindo ele. É o mesmo que acontece com os reagentes. A quantidade vai diminuindo porque eles são consumidos. Em contrapartida, a amônia, que nesse caso aqui é o meu produto, a sua concentração ela vai aumentando. Por quê? O produto ele é formado conforme o tempo. Esse produto, essa quantidade, né, do produto vai crescer para sempre? Não, porque vai ter uma hora que os reagentes eles vão acabar, igual o biscoito. Uma hora você acaba de consumir o biscoito e acabou, não tem mais. Igual com reagente, uma hora esse reagente ele vai acabar
E aí a formação do produto ela vai parar de crescer, porque você já não tem mais reagente para formar aquele produto. E a gente consegue calcular a velocidade média de uma reação. A gente chama de VM, de velocidade média. E o que vai ser VM? Vai ser a variação da concentração da substância. Esse colchete aqui, ó, significa concentração. Por vezes isso pode vir em módulo, tá? Mas eu posso também ter velocidade negativa. A variação da substância, da concentração da substância, pela variação do tempo. Variação é igual na física, é final menos o inicial. Então, olha aqui essa tabela, vou dar um exemplo. Eu tenho ali o tempo de reação, a cada tempo que a reação foi acontecendo, a concentração foi calculada, ela foi determinada, né? No momento zero da reação, a amônia, 0. 5 minutos de reação, eu tinha 20 mol por litro, a concentração aqui. Em 10 minutos eu tinha 32, em 15, 40, em 20 minutos de reação, 43,5 mol por litro. Então a concentração de NH3 foi aumentando porque ele foi sendo produzido. Como é que eu posso calcular a velocidade média? Bom, primeiro eu tenho que ver pelo menos o intervalo. Eu vou calcular no intervalo de 0 a 5. 0 é o meu momento inicial, 5 é meu momento final. Então eu vou usar esses valores iniciais e finais para resolver o cálculo da velocidade média. Qual é a concentração final? Ó, aqui é o que eu tenho no início, aqui é o que eu tenho no final. Aqui é meu tempo no início, aqui é meu tempo no final. E aí é igualzinho na física, ó, a concentração, que é a variação, né? Variação da concentração da substância. Concentração final, 20, inicial, 0. Então, 20 menos 0. Tempo final, 5. Tempo inicial, 0. Então, vai ficar 20 por 4, vai dar 4 mol litro por minuto. Essa é a velocidade média da reação nesse intervalo, de 0 a 5. Eu posso calcular em outro intervalo, de 5 a 20, por exemplo. Quando eu vou calcular de 5 a 20, eu já observo que o que eu tinha aqui como final, agora não é mais final, agora vai ser o momento inicial. Por que vai ser o momento inicial? Ó, o início vai ser 5 e o final que vai ser 20. Então aqui é meu tempo inicial, aqui é meu tempo final. Aqui é minha concentração inicial, aqui é minha concentração final. Então eu só vou substituir. Velocidade média vai ser concentração final, 43,5, menos a concentração inicial, 20 mol por litro. Tempo final, 20 minutos. Tempo inicial, 5 minutos. Subtraio o primeiro, depois faço a divisão. Vai me dar 1,57 mol litro por minuto. Ok, essa é a velocidade média nesse intervalo. Peguei outro exercício aqui, ó, agora da UDESC. Eu tenho lá a água oxigenada que se decompõe produzindo água e gás carbônico. Então, essa substância forma água e gás carbônico. E aqui eu tenho uma curva que me mostra a decomposição conforme o tempo. E variando aqui a concentração, ó. O eixo de Y é a concentração, o eixo de X é o tempo. Então aqui eu tenho o intervalo 1, que começa aqui e termina aqui. O intervalo 2, ele começa aqui e termina aqui. O intervalo 3 começa aqui e termina aqui. Há uns 2 anos atrás caiu um gráfico parecido com esse na UERJ, tá? E ele pedia para calcular onde que a velocidade média era maior. Então você tinha que calcular os intervalos, a velocidade em cada intervalo e ver onde era maior a velocidade média. Então vamos calcular no intervalo 1, ó. O intervalo 1, ele começa aqui, então aqui é meu momento inicial. E ele termina aqui, então aqui é meu momento final. Quais são as concentrações que eu tenho? No início, a concentração é 0,8 e a concentração final é 0,5. Ele começa aqui e termina lá. Então vamos calcular isso, colocar isso na fórmula, né? Eu já coloquei aqui em módulo porque eu sei que vai dar um valor negativo, tá? Então, ó, concentração final 0,5 e a concentração inicial 0,8, que é isso aqui, isso que variou nesse intervalo aqui, que é o primeiro. Tempo final, o tempo final tá aqui, ó, no eixo de X. O tempo final é 10 e o tempo inicial é 0, porque ele começa a contar no momento 0, né? Então vai ser 10 menos 0. Isso vai me dar 0,3, né, negativo, mas como é em módulo, vai ficar um valor positivo, que vai me dar, dividido por 10, 0,03 mol por litro.
O que eu quero que vocês façam? Calculem a velocidade média no momento 2 e a velocidade média no momento 3. Repara que no momento 2 agora, deixa eu mudar a cor aqui. No momento 2, o estado inicial é esse e o estado final é esse. Então aqui, ó, é o início e aqui é a concentração final. O tempo inicial é 10 e o tempo final é 20. E no intervalo 3, vocês vão olhar o gráfico e analisar sozinhos, tá? Faz essas continhas pra mim e me manda como tarefa pra semana que vem. Beijinho, tô com saudade.